E acaba de sair a informação, negócio avançado, desfalque de peso. E o técnico Fernando Diniz surpreende a todos e também surpreende a torcida. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, seja bem-vindo aqui ao canal do Torcedor Vascaíno, o canal que você vai encontrar todas as informações do Vasco aqui diariamente, de manhã, à tarde e à noite. Então eu peço humildemente a sua inscrição. A sua inscrição aqui embaixo faz muita diferença pra gente no canal, porque estamos batendo a meta dos 100 mil inscritos e juntos vamos chegar nessa meta o quanto antes. Então corre ali embaixo, vai ali, confira se você está inscrito. Se você não tiver, humildemente se inscreva no canal, beleza? Deixe seu like também para dar aquela moral e é claro, você aqui não vai perder nada. Vamos falar muito sobre o jogo contra o Red Bull Bragantino amanhã, rodada do Campeonato Brasileiro acontecendo, né? O Fluminense vem ganhando o Internacional no Maracanã, o Corinthians venceu Vitória. Apertam o Vasco aí para vencer também o Red Bull Bragantino, hein? Parece que é obrigação do Vasco agora, se quer realmente buscar Libertadores no Brasileirão, tem que vencer para não se descolar do Fluminense e ficar de olho, ó, nos que estão vindo ali atrás. O Corinthians chegou a 39 pontos, aos mesmos 39 pontos do Vasco na tabela. Então a gente vai observar todas essa rodada, vamos observar também toda a movimentação do Vasco contra o Red Bull Bragantino. Jogaço, hein? Jogaço amanhã, no domingão, acompanharemos juntos aqui, beleza? Olha só, eu sempre deixo uma dica de ouro pra vocês e vou deixar a dica da Golcase. A Golcase tem tudo do Vasco, todos os produtos licenciados. Tem de tudo um pouco, você não pode perder. A Golcase tem garrafinhas do Vasco que pode botar o seu nome, tem capinhas e muito mais. Você vai se surpreender com a qualidade da Golcase. E claro, você não perde nada. Com o meu nome, no cupom de desconto, você ganha um super desconto, né? Então utilize o cupom ali quando você fizer o pagamento. Utilizando o cupom Lineker, você vai ter aí um desconto muito especial. E não pode perder, né? Óbvio que não, você não vai perder essa oportunidade, porque a Golcase é parceira do nosso trabalho e também quer ser a sua parceira, hein? Te oferecendo os melhores produtos do mercado. Vai dar de presente para alguém, não perca essa oportunidade. Beleza, rapaziada? Bom, temos muitos assuntos importantes. Rapaz, o Fernando Diniz surpreendeu a todos, hein? Vocês vão entender do que eu tô falando e preste atenção. O Vasco com um negócio avançado. Solta a vinheta. E acaba de sair a informação, negócio avançado no Vasco, desfalque de peso, e o técnico Fernando Diniz surpreende a torcida do Vasco, e claro, a todos nós, né? Você que tá aí do outro lado, deixa o seu like para dar aquela moral, a gente vai falar muito de Vasco aqui nesse vídeo, e claro, você acaba de desembarcar no canal da torcida do Vasco, aqui você está no lugar certo. Preste atenção que eu vou falar com você aqui a respeito das informações, hein? Dê a informação para a plataforma que falar de Vasco é positivo, deixando o seu like. Bom, olha só, o Vasco enfrenta amanhã o Red Bull Bragantino, né? Nesse momento do vídeo o Fluminense vem ganhando do Inter por 1-0 no Maracanã, o Corinthians venceu Vitória também por 1-0, o Corinthians chega aos mesmos 39 pontos e o Fluminense, né, fica a 5 pontos do Vasco, né? Importante, o Vasco venceu, o Fluminense chegando a 46. Então o Vasco vencendo, fica ali, né, os mesmos 2 pontos na disputa contra o Fluminense, né? O Fluminense chegando a 45, o Vasco 39, tem que buscar essa vitória, né? Tem que buscar essa vitória. Na verdade, o Fluminense com 44, o Vasco com 39, o Vasco vencendo, vai a 42 e não deixa descolar ali o Fluminense, né? Enfim, o jogo ainda não acabou, vamos torcer aí pro Inter virar esse jogo, quem sabe, né? Mas enfim, ganhar do Red Bull Bragantino, ó, é essencial. E o Fernando Diniz surpreendeu a todos, meus amigos. Eu vou falar o porquê. Mas antes vou falar para você o que o Pedrinho falou no embarque, né, do Vasco para Atibaia. O presidente Pedrinho confirmou negócio avançado no Vasco. É isso, a negociação da renovação contratual com a joia Rayan está avançada, está caminhando, está acontecendo. O Vasco tentando firmar aí o maior contrato da joia, né, com o Vasco para fazer a maior venda de toda a história do Cruz Maltino. O Vasco já avalia colocar uma multa rescisória de 70 milhões de euros. É isso mesmo, rapaziada, é quase 400 milhões de reais. É muita grana e a gente vai ver muita movimentação na próxima janela, principalmente de clubes europeus, né? Clubes europeus que estão de olho aí, bem assíduos na contratação do jovem Rayan.
É claro, né, um jogador que despontou, está em ascensão, e a gente vai falar bastante sobre o Ryan na próxima janela de transferências, porque o mercado vem forte. E seria muito bom se tivesse um leilão, né? Porque o Vasco conseguiria cada vez mais um valor próximo dessa possível multa, né? Possível multa de rescisão contratual caso o Ryan renove o seu contrato. A ideia é prorrogar até o final de 2028 e se manter forte no mercado com essa pressão que virá sobre essa contratação, né? O Ryan que será muito assediado por grandes europeus. E a gente vai observar isso bem de pertinho. Falando em Ryan, desfalca o Vasco contra o Red Bull Bragantino, já é um desfalque certo, o Vasco já divulgou a lista de relacionados, o GB tá lá e a gente sabe que o Verratti deve ganhar uma oportunidade no time titular. E o Ryan é um desfalque de peso, porque o Ryan faz muita falta para esse setor ofensivo, vem fazendo muitos gols, muita movimentação. E o Diniz falou também, né, no embarque ali para Atibaia, no Rio de Janeiro, sobre o Ryan, falou, deixa o menino descansar um pouquinho, né? O Diniz falou, deixa o menino descansar um pouquinho. Mas eu vou falar um negócio para você, tá? O Vasco não terá o Fernando Diniz suspenso, mas mesmo assim o treinador fez questão de estar com a delegação, com os jogadores e com todos os integrantes da diretoria que também estão indo para Atibaia. O Fernando Diniz quer permanecer junto ao grupo, isso surpreende a todos nós, seria um momento de descanso do Diniz, né? Mas ele não quer saber de descanso, quer saber de trabalho. O técnico Fernando Diniz vai acompanhar Red Bull Bragantino e Vasco bem de pertinho. Lembrando que os auxiliares Ricardo e o Evandro estarão à frente do Vasco dentro do campo, porque o Diniz está suspenso e não atua, né? Não estará trabalhando ali contra o Red Bull Bragantino. Mas pega todo mundo de surpresa, né? Quando a gente fala que o Diniz estará lá sem precisar. Então, parabéns ao técnico Fernando Diniz, que vem cada vez mais implementando o seu trabalho e vem dando certo. Bom, e falando sobre o técnico Fernando Diniz, o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Cauã Barros devem formar a dupla de volantes, o Hugo retornando, né, a equipe, né, voltando de suspensão, o Tietê deve ser reserva e o Felipe Coutinho meia mais avançado. No ataque, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Pablo Verratti. Esse é o provável Vasco com a volta do Pirata. É, rapaz, será que o Pirata volta ao time titular? Volta a marcar com a camisa do Vasco? Eu vou fazer o que eu sempre faço aqui, que eu quero saber de qual lugar do Brasil tem mais vascaínos. Você fala que é de Manaus, o outro fala que é de Goiânia, o outro fala que é do Rio, o outro fala que é de São Paulo. Eu vou fazer essa pesquisa aqui nesse vídeo. Você corre lá embaixo, coloca o seu palpite pro jogo contra o Red Bull Bragantino e a cidade de onde você tá falando. Eu quero saber de qual lugar do Brasil temos mais vascaínos. Qual lugar do Brasil temos mais vascaínos doentes pelo Vasco? Vou lá nos comentários passar lá para anotar aqui nas minhas anotações de onde temos mais vascaínos nesse Brasil, até mesmo no mundo. Então você deixa o seu palpite pro jogo, mais a cidade de onde você está falando. E o bacana é que o Cauã Barros, né, estará presente. Lembrando que o Vasco não perde com o Cauã Barros em campo. O Cauã Barros está invicto desde que chegou e, claro, né, desde que vem jogando. E vou falar um negócio pra você, tá? O Cauã Barros é muito bom jogador. Ele ajeitou, ajustou da forma dele ali, né, o meio-campo do Vasco. O Vasco hoje joga muito mais solto, muito mais leve depois da saída, né, ali do Jair, que se lesionou, infelizmente, né, e a entrada do Cauã Barros, né, como que evoluiu a equipe do Vasco com o Barros entrando também ali como titular, né, jogando como titular, não perdeu ainda como titular. E o que falar de Cuesta e Robert Renan, dois jogadores de alto nível que elevaram também a zaga vascaína, estarão à disposição do técnico Fernando Diniz. Eu queria levantar aqui um tema que é muito importante, que é a presença do Leandrinho. Mais uma lista de relacionados e mais uma vez o Leandrinho de fora, né? Muita gente questiona, por que o Leandrinho não vai pro jogo? Por que o Leandrinho não vai? É um jovem, promissor, pode ajudar, pode ser vendido, pode estar também aí, quem sabe, né, na lista, né, de relacionados, pelo menos para ganhar musculatura, experiência, e o Leandrinho está novamente de fora da lista ali do técnico Fernando Diniz. É óbvio que essa pergunta eu farei ao Fernando Diniz na próxima coletiva que eu me encontrar com o treinador, né? Óbvio que a pergunta será sobre a ausência do Leandrinho, porque se a gente for observar, o Ryan e o Leandrinho, que são ali da mesma turma, né, da mesma idade, dos mesmos caminhos,
ambos na seleção, campeão pela seleção, e a gente observa, né, que o Leandrinho vem ficando de fora, que o Leandrinho não vem tendo oportunidade. E será que estão jogando um talento fora? O Diniz, que brigou muito pelo Ryan, muito pela presença do Ryan, muito pela evolução do Ryan, parece que esqueceu do Leandrinho. Vamos saber, né, o porquê, óbvio, vamos apurar, mas quando eu estiver frente a frente com o técnico Fernando Diniz, principalmente na coletiva, é óbvio que será um tema de uma pergunta, porque a gente se preocupa, né, com a base, com as questões financeiras do Vasco, e jogadores jovens do Vasco estão sempre na mira de grandes clubes. E o Leandrinho não é diferente, teve na mira aí do Raul Chabab, que por problemas financeiros não exerceu ali a opção de compra, enfim. A gente vai estar observando todo esse cenário e perguntando ao técnico Fernando Diniz, que se Deus quiser amanhã vai estar lá em Bragança Paulista comemorando mais um jogo, né, mais 3 pontos. Tem que ganhar. Galera, eu quero saber a sua opinião, a cidade de onde você está falando, lá nos comentários. Deixe seu like, porque daqui a pouco eu tô voltando. Um forte abraço, saudações vascaíno.